Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Não, né? Sim. Muito bem. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. A gente vai esperar só alguns minutinhos, tá? Que eu tô tentando me comunicar com o André Ferrarese aqui. Só para te avisar, Virgínia, me apresentar rapidamente também. Eu sou a Gabriela, sou especialista aqui da CNI, também trabalho junto com o Marcos Simonetti nos grupos da MEI. E eu vou guardar só alguns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos. A gente já pode fazer a abertura oficial e eu já te dou a palavra. Obrigada, Gabriela. Eu posso ir compartilhando aqui, Gabriela, só para eu testar. Eu nunca compartilhei pelo Zoom, então Claro, claro. coloca a imagem aqui, tá? Só o slide inicial, só para... Oi, Virgínia, boa tarde. Você conseguiu compartilhar no botão share? Chegou. Boa tarde. Acho que compartilhei, né? Acho que eu Chegou. consegui. Tá certo? Só Eu vou botar a tela deixar aqui cheia, preparado. por favor. Tá Ótimo. bem. Perfeito. Obrigado. Pessoal, eu acho que eu vou dar início para a gente conseguir se atentar ao nosso horário pré-estipulado. Vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, tá? Bom, me chamo Gabriela, boa tarde a todos, bem-vindo a todos à nossa série de webinários de descarbonização. Eu trabalho como especialista de desenvolvimento industrial aqui na CNI e muito interessante receber vocês todos aqui hoje em mais uma das sequências dos webinários que a gente está desenvolvendo. Essas ações a gente tem desenvolvido dentro da MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, uma mobilização que conta com um movimento de lideranças industriais e que é coordenado aqui pela CNI. E, especificamente, essa ideia desses webinários nasceu dentro do grupo de trabalho de descarbonização, que é coordenado hoje pela Tupi. Então, a gente tem a representação do André Ferrarese com a gente, tocando uma sequência de atividades e ações que a gente faz dentro desses grupos de trabalho, com apoio industrial, apoio das organizações que estão com a gente. E a ideia é justamente trazer esse momento de troca, esse momento de aprendizado e sinergia que a gente possa enxergar dentro da temática de descarbonização, que está muito alinhado com o que a gente tem desenvolvido aqui também dentro da Diretoria de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação da CNI. A gente vai hoje contar com esse case que a gente vai trazer hoje, conta com a Virgínia Pérez, né, que é gerente de soluções de descarbonização na Diretoria de Mudanças Climáticas e Descarbonização da Vale. Então, depois você também vai poder se apresentar, Virgínia, à vontade. A ideia é justamente que você traga, né, essas ações que estão sendo conduzidas dentro da Vale para essa questão da descarbonização e da mudança climática que vocês estão enxergando como ações estruturantes que possam impactar e que possam ser trocadas nessa sinergia com as demais empresas que estão aqui também. Nosso encontro está marcado até às 17, né? Então, a gente tem 1 hora. A ideia é que a gente tenha esses 30 minutinhos de apresentação com a Virgínia e depois a gente possa fazer esse momento de troca, de debate, dúvidas. Aí vocês vão estar à vontade para tirar as dúvidas e perguntar o que vocês acharem pertinente, a apresentação ou demais dúvidas. E a gente já teve 2 outros webinários que estão disponíveis, gravados no YouTube, na conta da CNI, que foi contando com a Stellantis e o segundo contou com a Tupi. Então, a gente pode disponibilizar no chat também essas gravações, esses vídeos, né? Essas reuniões vão ser gravadas, então só para avisar vocês que a gente também disponibiliza depois lá no YouTube. Virgínia, pode ficar à vontade para fazer sua apresentação, se apresentar. Tá bom, boa tarde, pessoal. Obrigada, Gabriela.
Então, eu sou a Virgínia, eu sou formada em economia, eu trabalho na Vale há 20 anos já, sempre na área de energia, trabalhando na parte de planejamento e desenvolvimento de negócios de energia renovável, e mais recentemente eu migrei para a área de vice-presidente de sustentabilidade na Vale, e para liderar o desafio de substituição do diesel e do gás natural nas operações da Vale, principalmente, que são aí dois grandes ofensores das emissões das operações da Vale. E o que eu trouxe aqui hoje, mais do que as iniciativas, do que nós já fizemos, eu trouxe também um pouco dos nossos desafios, um pouco das nossas dores, que acho que quando a gente compartilha dores, quem sabe também a gente não consegue compartilhar soluções, né? Então, é um pouco da jornada como um todo, não só do que conseguimos, mas também de quais são os nossos desafios. Então, entrando um pouquinho aí, só para falar um pouco da Vale, né? A Vale é uma grande mineradora global, que tem a maior parte das suas operações concentradas no Brasil. A gente tem aí cerca de 20 minas, né, de minério de ferro nos estados aí do Pará e Minas Gerais, para concentrar a parte desse minério de ferro para vender, né, no formato de pelotas. A gente tem usinas de pelotização, tem um complexo com 8 usinas de pelotização em Tubarão, no estado do Espírito Santo, uma usina no estado do Maranhão, em São Luís, e uma usina em Minas Gerais para processar parte do minério produzido em Minas Gerais, e também uma em Oman, uma usina de pelotização em Oman. Para escoar a nossa produção, nós temos 3 portos no Brasil, sendo um no Rio de Janeiro, um no Maranhão desculpa, pessoal, e um no Espírito Santo, e 2 ferrovias, uma a Estrada de Ferro Carajás, para escoar a nossa produção do norte, e a Estrada de Ferro Vitória Minas, para escoar a nossa produção de Minas Gerais aí até o porto de Tubarão. Contamos ainda, né, como grande parte dos nossos clientes estão concentrados aí, né, na Ásia. A gente conta com 2 centros de distribuição, um na Malásia e outro na China, e escritórios aí espalhados na Europa e em outros lugares aí do globo. E temos também participação em ativos estratégicos de metais básicos, no Brasil, no Canadá, na Indonésia temos ainda uma participação pequena, principalmente de níquel e cobre. E aqui um pouco do nosso portfólio de produtos, né? E o mais novo deles aí é o briquete, que eu vou falar um pouquinho, que faz parte da nossa jornada de descarbonização, de oferecer um produto com menor pegada de emissão para o nosso cliente. Entrando mesmo na parte de descarbonização, nós temos metas de redução de emissões em toda a nossa cadeia de produção, em toda a nossa cadeia de valor, né, desde o escopo 1 e 2 até o escopo 3, para endereçar as nossas emissões de escopos 1 e 2, nós temos a meta de reduzir em 33% as nossas emissões até 2030 e de até 2050 sermos carbono neutro. Para reduzir as emissões de escopo 3, que é a maior parte das emissões da Vale, estão concentradas nos clientes, né, que é o minério que é processado nos fornos siderúrgicos. Nós temos a meta de reduzir as emissões líquidas em 15% até 2035. E uma meta relacionada à parte florestal, nós temos a meta de recuperar e proteger mais de 500 mil hectares de áreas florestais externas à nossa fronteira até 2030. E aí, o que nós fizemos um pouco, eu vou passar um pouco do que a gente já fez, né? O que nós já conseguimos atingir até agora. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só... Obrigada. Tem um pouco do que nós já conseguimos alcançar em termos para endereçar as nossas emissões.
Então, começando aqui, né, com o escopo 1 e 2, a gente, no Brasil, nós já conseguimos consumir 100% da nossa energia elétrica a partir de fontes renováveis. A Vale, ela vem, desde a década de 90, ela vem investindo em ativos hidrelétricos, assim como outros grandes consumidores de energia, em consórcios com outras grandes consumidores, outras empresas. Então, nós fomos aí, ao longo dessas últimas décadas, construindo um portfólio hidrelétrico bastante robusto. Depois, a partir de 2015, começamos a trazer para o nosso portfólio usinas eólicas, e então nós investimos aí na construção, né, na implantação de usinas eólicas. Nessa época, nós já estávamos trabalhando através de subsidiárias de energia. Hoje, a nossa principal subsidiária de energia é a Aliança Geração de Energia, é onde está concentrado a maior parte dos nossos ativos de energia. E lá nós temos 3 usinas, 3 complexos eólicos, e mais recentemente, em 2023, nós implantamos o Parque Solar Sol do Cerrado, e no norte de Minas Gerais, no município de Jaíba. E com a implantação desse parque solar, nós atingimos aí esse marco de ser o consumo 100% do nosso consumo de energia elétrica a partir de fontes renováveis, e ele é todo lastreado a partir de certificados e declarações de energia renovável também. Mas como o nosso objetivo é que todas as operações da Vale, inclusive em Omã e na Malásia, no exterior, que elas sejam também provenientes de fonte renovável, o consumo de energia elétrica seja proveniente de fonte renovável, nós também buscamos parcerias, produtores independentes para fornecer energia elétrica para a Vale em Omã e na Malásia. E na Malásia, nós já conseguimos consumir 30% da energia através de fontes renováveis. E estamos buscando endereçar os outros 70%. Pensando no escopo 1, nós convertemos a usina de pelotização de São Luís. Até 2023, 24, 23, ela era ainda alimentada por gás natural, e fizemos a conversão aí de óleo combustível para gás natural, que foi um marco importante também na nossa jornada aí de descarbonização. Para escopo 3, como eu falei, escopo 3 ele é responsável assim, por mais de 90% das emissões, de todas as emissões da Vale, escopo 1, 2 e 3, o escopo 3, ou seja, né, onde a queima do nosso minério nos siderurgistas é onde está concentrada a maior parte das nossas emissões, e por isso a Vale, ao longo de décadas, vem desenvolvendo esse novo produto, que é o briquete de minério de ferro, que é um produto que, por demandar menos energia no seu processo aí de aglomeração, ele reduz as emissões tanto no processo produtivo, quanto aqui no escopo 1, quanto no cliente, na queima desse briquete nos fornos do cliente, também reduz significativamente a emissão. E nos nossos navios, a Vale está localizada, né, das grandes mineradoras, ela está localizada mais distante dos centros consumidores, então os nossos navios também, eles representam aí uma fonte de emissão importante para a Vale. A gente vem desenvolvendo algumas soluções de eficiência energética, e uma das que merece destaque são as velas rotativas, que, né, elas ajudam ali a melhorar a propulsão dos navios e reduz o consumo de bunker também. E para as florestas, nós já conseguimos recuperar cerca de 18 mil hectares de florestas, de áreas degradadas, e protegemos 200 mil hectares de florestas também, através de parcerias para incentivar esses negócios de impacto com ONGs, com pequenos produtores, financiando esses negócios,
esse negócio que tem ali um ciclo virtuoso muito, muito importante, e também proteger e financiar a proteção dessas florestas. E, assim, eu acho que é uma coisa que a gente escuta muito, mas como uma coisa que nós aprendemos, e eu acho que todo mundo está nessa jornada também já aprendeu, que a descarbonização ela é impossível de se fazer sozinho. Tem muitas parcerias que a Vale firmou e vem trabalhando nelas desde em todo, tanto no escopo 1 quanto no escopo 3. Então, pensando aí na descarbonização das nossas operações, a gente tem parceria com os nossos grandes fornecedores de equipamentos, né, são os nossos maiores fornecedores, a Caterpillar, a Komatsu, a Cummins, dos nossos caminhões fora de estrada, para desenvolver caminhões que possam ser dual fuel, para receber outros tipos, né, biocombustíveis, como diesel, como etanol, e até no futuro caminhões elétricos, com a Petrobras também, né, que é uma grande empresa aqui no Brasil e que está também nessa jornada de descarbonização, buscando buscando biocombustíveis, diesel daí, né, de origem renovável. Nós firmamos uma parceria com eles no passado, e no final do ano passado testamos o uso do diesel R5, que é aquele diesel que tem um percentual de diesel renovável na sua mistura em alguns dos nossos caminhões e locomotivas com resultados promissores e bem-sucedidos. E no escopo 3, como estamos falando de emissão do cliente, não faz sentido falar em redução de emissão sem falar também em parceria. E aqui eu trago duas parcerias importantes que nós firmamos para a descarbonização da siderurgia. Uma é com a Stegra, uma produtora de aço verde sueca, e que está estudando o desenvolvimento de hubs industriais de aço verde no Brasil, nos Estados Unidos, e a Vale aí, né, seria um parceiro importante, aí, um fornecedor da matéria-prima, e com a Green Energy Park, uma empresa europeia que já tem aqui alguns projetos, um projeto no Piauí importante de hidrogênio, e que com a Vale nós estamos estudando o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde no Brasil para viabilizar o aço verde, né, naquele modelo de fazer os mega hubs, que seriam grandes centros industriais, onde estaria ali concentrada toda a produção do aço verde, né? Então, desde a planta, o forno, para a queima dos briquetes, a concentração dos briquetes, a planta também para a produção do hidrogênio verde, porque se eu consigo alimentar esses fornos, ao invés de alimentar com gás natural, eu já tenho uma redução de emissão importante, mas se eu consigo trocar o gás natural dos fornos por hidrogênio verde, eu ainda faria um aço realmente verde, e um aço com uma pegada de carbono quase zero, o que seria muito importante para a descarbonização da siderurgia. E aí, só lembrando um fato importante, a siderurgia representa hoje 8% das emissões de CO2 globais. Então, a gente sabe que é um desafio grande, eles são, como nós também, né, da mineração, somos dos setores de difícil abatimento, mas essa parceria com os siderurgistas para essa produção desse aço verde poderia ser uma alavanca muito importante na jornada de descarbonização global. E como eu falei que eu ia falar não só do que a gente já conseguiu fazer, mas também de quais são os nossos desafios e o que a gente quer fazer para o futuro, eu trouxe aqui, e aí eu vou focar bem no escopo 1, pessoal, um pouco do que a gente aposta para descarbonizar ainda o diesel e o gás natural e o que a gente tem encontrado de desafios. Então, hoje, como eu falei, em termos de, quando a gente olha aqui a matriz de emissões da Vale, e aí eu tenho focado aqui na Vale Ferrosos, tá? Se a gente somar aqui essas três partes da pizza aqui, eu estou falando das emissões de diesel,
e de gás natural. Eu estou falando de cerca de 30% das emissões de escopo 2 da Vale, e que estão concentradas nas minas, ferrovias e nos fornos das pelotizações. Então, e quais são as nossas... O que a gente tem postado, o que a gente tem estudado? Para substituir o diesel, a nossa aposta de mais curto prazo e que, né, assim, a gente está no Brasil, um país em que, né, já tem essa vocação natural para biocombustíveis, é aumentar o blend do biodiesel na mistura do diesel. Hoje, o mandatório, né, a mistura de biodiesel mandatório no diesel é 14%, e nós temos feito testes de bancada no Instituto Mauá com motores dos caminhões fora de estrada para testar blends acima da mistura e para entender quais são os efeitos, quais são os impactos dos nossos motores e quais seriam as preocupações ali em termos de qualidade que a gente precisaria se preocupar e se preparar para trazer essas misturas acima do mandatório para o biodiesel. O etanol também é uma aposta da Vale. O etanol, como eu falei lá atrás, ele tem uma questão mais tecnológica, porque a gente precisa adaptar os motores dos caminhões para a queima do etanol. Então, a gente está desenvolvendo esses motores junto com os nossos grandes OEMs, nossos grandes fornecedores. Então, essa é uma solução ali de mais médio prazo, porque a gente ainda precisa desenvolver esses kits, testar na operação, e também a eletrificação, que a gente sabe que é um caminho aí, né, de longo prazo aí para a descarbonização global, mas que a gente entende que a gente precisa percorrer ainda um caminho grande com os biocombustíveis, e a gente apostaria primeiro nos biocombustíveis como uma solução ponte, aí, pensando na meta de 2030, e, paralelamente, a gente vai desenvolvendo os caminhões elétricos, enfim, preparados para receber aí baterias, e até as minas, né, a infraestrutura das minas também para receber essa eletrificação. E o HVO, que é um combustível que é considerado drop-in, ou seja, é uma substituição direta ali com o diesel, mas hoje a gente sabe que a gente tem uma questão de não existir esse combustível no Brasil, temos projetos já, e tem uma questão também de custo. Para substituir o gás natural na pelotização e o antracito também, o antracito é um emissor importante no processo de pelotização, mas para substituir o gás natural, a nossa principal aposta é o biometano, que é um gás também, né, que é um drop-in ali, uma substituição direta do gás natural, que o Brasil também tem uma vocação natural para a produção do biometano, e eficiência energética nos fornos dessas pelotizações, né, inovação de processos também, e o carvão vegetal para substituir o antracito. O carvão vegetal tem uma questão de custo ainda, ele é muito mais caro do que o antracito, do que o carvão mineral, então, mas a gente segue aí buscando oportunidades de substituição também do antracito. E aí, um pouco dos desafios, eu já fui falando, né, até um pouco aqui enquanto eu fui explicando as nossas apostas. Essas soluções, principalmente o etanol, a bateria elétrica, ainda requer um desenvolvimento tecnológico aí para que as nossas operações se adequem a eles e eles se adequem às nossas operações. Então, a gente tem uma jornada grande de desenvolvimento tecnológico e de testes, uma questão de disponibilidade e custo do fornecimento das soluções, e aí eu estou falando em diversos sentidos, né? Por exemplo, nos caminhões elétricos, eu estou falando de ter uma cadeia de produção de bateria, por exemplo, bem estabelecida e competitiva no futuro, né? Para quando, por exemplo, essa solução ela for viável. O CAPEX, disponibilidade de recurso também, porque essas soluções de desenvolvimento tecnológico, elas são caras, né? Elas requerem aí um investimento grande para a adequação dos caminhões. A própria disponibilidade dos biocombustíveis, a gente sabe que esse mercado de biocombustíveis, ele ainda é um mercado que ele
está sendo regulamentado agora, né, o governo lançou aí a Lei dos Combustíveis do Futuro, mas ela está em regulamentação. Então, as operações da Vale, por exemplo, um desafio bem aqui prático da Vale, elas são geralmente longe dos centros produtores dos biocombustíveis. Então, né, as duas questões ali, a Vale, né, pela questão da disponibilidade natural das jazidas, e os biocombustíveis pela disponibilidade agrícola, né, natural também. A gente tem uma questão logística ali a ser endereçada, e também isso encarece, né, também o produto, porque além de eles ainda não terem o preço, e não sei se terão, né, o preço ali, né, pareado com os combustíveis fósseis, eu ainda tenho essa questão logística que não tem uma infraestrutura ainda já estabelecida como dos combustíveis fósseis. E, por fim, que eu também já falei um pouco, é essa parte da infraestrutura toda, que eu falei da logística e da própria regulação do mercado de biocombustíveis, né? Porque, sendo um mercado que ainda está sendo regulamentado, a gente tem muitas oportunidades, mas também muitas incertezas sobre como esse mercado vai funcionar, até para ter um pouco de segurança ali para fazer negócios e segurança jurídica para investir. E uma coisa que nós, só para fechar aqui, que é um aprendizado que está muito consolidado aqui tem se consolidado aqui para nós, é essa questão do atuação de forma organizada no país. O Brasil, a gente não tem dúvida, né, que o Brasil ele é um país que se destaca na descarbonização, tanto na matriz elétrica, quanto na matriz energética, quanto nessa parte, né, agrícola para a produção de biocombustíveis. O plano do governo, né, tem as metas de descarbonização, a nova indústria Brasil, que tem as metas de adensamento de cadeia produtiva. Tem as várias empresas, grandes empresas, com as metas de descarbonização. Tem agora, né, tem cada vez mais produtores de biocombustíveis, mas a gente precisa ter uma atuação de forma organizada, orquestrada, para que a gente consiga fazer esse mercado todo funcionar. E assim, alguns pontos, né, que a gente entende que vão ser cruciais nessa atuação é a questão, primeiro, de uma atuação ali, um engajamento ali até diplomático ali para a aceitação dos biocombustíveis brasileiros nos mercados desenvolvidos, e aí principalmente na Europa. A questão da regulamentação, como eu falei, né, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente precisa entender para onde vai caminhar a regulamentação e o incentivo ao uso dos biocombustíveis, a consolidação do mercado regulado de carbono, que também está aí acontecendo, já está em regulamentação e vai ser importante até para dar mais robustez para o sistema brasileiro, até para empresas que exportam, como muitas aqui, né, de nós aqui, quando a gente for lá sofrer uma taxação, talvez na Europa, por um produto ali com alguma pegada de carbono, a gente poder, né, até deixar um pouco dessa taxação aqui no Brasil também, né? E, como eu falei, uma cooperação público-privada e bem orquestrada, bem articulada, e um alinhamento setorial, porque em todos os seminários e todos os fóruns que a gente vai, dos quais eu participo, a impressão que eu tenho é a mesma, assim. A gente está com a faca e o queijo na mão, a gente tem os recursos naturais, a gente tem empresas que querem, a gente tem produtores que sabem fazer, a gente só precisa saber cortar bem esse queijo aí e trabalhar de forma organizada para que a gente consiga consolidar esse mercado de biocombustíveis no Brasil e de forma que tanto a descarbonização das grandes empresas, né, grandes consumidoras, ela possa ser um impulsionador para esse mercado de biocombustíveis e que esse mercado de biocombustíveis também possa ser um viabilizador da descarbonização dessas empresas aí, para que nossos produtos possam ser exportados com um selo verde enfim, como um case aí de descarbonização, que eu tenho certeza que
Se tem um país que está bem posicionado para fazer isso, é o nosso, né? Pessoal, é isso então, tá? Que eu trouxe aqui. Eu acho que eu acabei no prazo aqui, né, Gabriel? E aí eu tô aberta aqui para, enfim, trocar, tirar dúvida, tá? Foi certinho no prazo. Obrigada, viu, Virgínia? Pessoal, então, foi ótima apresentação. Agora, como eu comentei, a gente abre para esse momento de debate, então a ideia, se vocês puderem abrir as câmeras também, é bem legal que a gente tenha essa troca e fazer as dúvidas que vocês entendem que faz sentido. Eu vou começar aqui, só que o André Ferrarese, que é quem coordena o nosso GT, né, mandou uma dúvida aqui no chat, então eu já vou aproveitar para já puxar o gancho, já instigar esse momento de debate e fórum que a gente tem aqui. Virgínia, primeiro, né, que o André parabenizou, realmente foi uma apresentação muito, muito legal, é muito interessante ver essas soluções que vocês trazem para compartilhar, a gente entender as sinergias. E a pergunta que ele fez foi como você imagina que assim como há ações de autogeração em eletricidade, se poderia também ter ações de autogeração para combustíveis sustentáveis que vocês estão avaliando? André, obrigada, primeiro, pelo elogio. A Vale, nessa parte de energia elétrica, até assim, né, a gente é autoprodutor, mas a gente tem a estratégia, a gente está com estratégia já há alguns anos de concentrar todos os nossos ativos nas nossas subsidiárias, e aí, como eu falei, da Aliança Geração de Energia é uma das principais. No caso dos biocombustíveis, e até antes, assim, né? A Vale, quando fez esse movimento de dividir as duas empresas, a Vale Ferrosos e a Vale Energy Transition Metals, ali, dos minerais de transição energética, era muito um movimento também de focar nas suas operações. Então, eu vejo, assim, que uma autogeração de combustíveis sustentáveis eu acho um pouco mais pura, eu acho um pouco mais difícil. Mas modelos de negócio diferentes de um off-take puro, eu acho que sim. Porque hoje, né, assim, tanto para o diesel quanto para o gás natural, enfim, para esses combustíveis fósseis, né, no geral, o nosso modelo é o de compra e venda ali, enfim, são commodities e é assim que a gente faz. Nesses biocombustíveis, o que a gente tem visto é que, né, o mercado está se desenvolvendo, os produtores talvez precisam ali também um pouco desse fomento. Então, eu não vou falar com você que a Vale quer investir em biocombustíveis, não, mas talvez a gente saiba que talvez a gente tenha que testar algum modelo de negócio diferente ali e que a gente vai ter que pensar se faz sentido para ter talvez um combustível renovável que chegue também a preços que não impactem ali muito o nosso CO2, tá? Apesar de hoje não ser realmente a estratégia da Vale diversificar para esse tipo de negócio. Obrigada, Virgínia. Tem mais uma dúvida? O Maurício Muramoto, que está com a mão levantada, fica à vontade, Maurício. Obrigado, Gabriela. Virgínia, parabéns pela apresentação. E uma pergunta seria o seguinte: você disse que a Europa não reconhece o nosso biocombustível e tem uma estratégia, ou teria que ter uma estratégia para, na COP, em Belém, colocarmos a palavra biocombustíveis, que isso muda muito. A Vale teria alguma estratégia nesse sentido? A Vale tem participado, a Vale sozinha não, a Vale tem participado de vários fóruns, vários desses grupos, por exemplo, né, aqui como do CNI, e que estão sendo preparados materiais com o objetivo de levar essa questão dos biocombustíveis para a COP, sabe, Maurício? Assim, mas a Vale sozinha nessa pauta, não. E eu acredito muito assim que deveria ser uma pauta conjunta. A Vale hoje realmente assim, ela é a maior produtora isolada por exemplo, de diesel do Brasil. Mas se você pega, você imagina a Vale com todas as outras empresas grandes, né, consumidoras de diesel, se a gente pudesse falar em conjunto. Então, assim, né, todas aqui, por exemplo, que estão aqui no CNI, todas as mineradoras. Então, a gente acredita muito nessa pauta conjunta para ficar mais vocal e para ser um alinhamento ali mais setorial. Então, tem várias frentes institucionais dentro dos grupos.
tá? Ok, Mas a Vale obrigado. sozinha. Pode ficar à vontade, Ingo, também para fazer sua dúvida. Muito obrigado. Virgínia, parabéns. Excelente apresentação. Curto e mostra claramente onde é que vocês estão andando. Duas perguntas. A nossa energia elétrica, ela é mais de 80%, 90% renovável, e vocês usam a energia elétrica para uma série de processos. Vocês consideram isto, ao vocês exportarem a matéria-prima a clientes, por exemplo, num CBAM, dizendo, olha, nós temos 90% de energia elétrica renovável, temos a possibilidade de confirmar isso e gostaríamos que vocês considerassem. Ponto 2, entendo que no processo de mineração, que são motores muito grandes, vocês já estão utilizando uma série de inovações lá dentro em relação a injeções com combustíveis alternativos. Estou correto? Sim. Vamos lá. Primeiro, assim, obrigado pelas perguntas. Como elas são de cunho um pouco mais técnico e específico, talvez eu não consiga responder com o nível de profundidade que você precisa, mas se for o caso, eu volto aqui para os especialistas e depois eu corrijo alguma coisa ou complemento. Mas sobre primeiro a energia elétrica, que é mais fácil para mim. Sim, hoje o nosso consumo é 100% renovável, nós colocamos isso nos nossos inventários de emissão, mas hoje o que a gente tem de previsão para o CBAM é que esse escopo 2 a gente não vai conseguir reconhecer ele na pegada. Então, é o que a gente vê hoje, que a gente não vai conseguir contabilizar, e isso que o CBAM não vai contabilizar isso para aliviar ali na taxação, né, no caso dos nossos produtos, tá? Então, esse aí eu acho que não. Agora, sobre os processos que a gente tem feito para uso de biocombustíveis. Na verdade, o que a gente tem, eu estou até tentando lembrar que se a gente tem alguma coisa específica de biocombustível, eu acho que não nas nossas operações. Posso até, se tiver enganada aqui, eu vou dar uma olhada, eu corrijo, mas eu acho que hoje a gente não tem nada muito específico para uso de biocombustíveis já rodando nas operações. Temos, assim, como eu falei, o teste no Instituto Mauá, que são testes de bancada com os motores, tem esse teste da Petrobras, do R5, e temos, assim, alguns caminhões rodando, por exemplo, caminhões autônomos, né, que pelo processo ali mais eficiente, acabam reduzindo, é muito mais eficiência energética do que transição energética de troca de combustível, tá? Alguns caminhões elétricos já sendo testados, de menor porte, mas eu acho que a gente não tem nada de biocombustível rodando além do B30, tá? Obrigada, Virgínia, pela resposta. Eu vou aproveitar que o Germano nos mandou uma dúvida aqui também no chat, vou ler ela, porque assim você pode responder também, e o pessoal vê. Também parabenizando pela apresentação, e ele mencionou que na semana passada a ArcelorMittal abriu mão de um subsídio de 1,3 bilhão de euros para converter uma usina integrada a coque para a redução direta na Alemanha. Se na sua avaliação isso é um sinal de que a descarbonização na siderurgia mundial tenderá mais lenta do que inicialmente previsto, e de como que isso afetaria a estratégia da Vale? Tá. Aí, Germano, eu vou dar muito aqui a minha visão da Virgínia aqui, não tanto da Vale, mas que eu acho também que está alinhado, tá? Eu acho que essa migração da siderurgia é uma migração cara, né? De trocar fornos. A gente sabe que não vai ser uma coisa que vai acontecer de forma rápida, e é por isso que a gente aposta muito nessa parceria com clientes aí, nesses mega hubs em que haveria um co-investimento aí de várias partes. Hoje, não só conversando com outras empresas, assim, não só da Vale, eu acho que existe um sentimento reticente em relação ao pace de descarbonização.
muito por tudo que está acontecendo, essa guerra tarifária, e né, essa proteção que tem acontecido de todos os países, esse movimento do reshoring, né, de todo mundo querer voltar ali para dentro, né, e fazer um movimento meio que contrário ali. Então, o que eu tenho escutado até de outras empresas, e é um sentimento que eu tenho, é o seguinte, a descarbonização é um caminho sem volta. Não tem muito, né? Eu acho que isso não faz sentido a gente pensar num cenário em que a gente não caminhe para uma economia e esforços e dispêndios nesse caminho aí da descarbonização mundial. Mas o ritmo disso, eu acho que a gente vai ver esse processo de acelera e recua. E hoje eu acho que a gente tem sim o sentimento que eu tenho percebido em todas as empresas essa reticência do que vai ser nesse próximo ano, esses próximos anos, com todos esses movimentos que têm acontecido de, enfim, tarifaço e esse medo que faz com que todos os países se voltem para dentro. E como isso afeta a estratégia da Vale, acho que é muito nessa linha que eu falei, né? A gente não muda a nossa estratégia, a gente não muda a nossa meta, eu não vejo espaço para isso, como eu não vejo espaço para isso mundialmente falando, mas a gente acaba tendo que caminhar ali de acordo com a velocidade com que os siderurgistas estão dispostos a fazer essas mudanças todas, né? Então, é claro que a gente fica um pouco ali nesse pace de como é que a gente consegue sincronizar até a colocada dos nossos produtos, né, no mercado, para descarbonizados, e o quanto a gente investe nisso, e o quanto, né, e a gente coloca ali, né, muda ali talvez até um pouco a nossa competitividade, se o mundo não quer pagar por isso. Então, com certeza, eu acho que a mudança do ritmo, ela afeta não só a estratégia da Vale, como de todas as empresas que estão nessa jornada de descarbonização. Pedro, pode ficar à vontade para tirar sua dúvida também. Beleza. Boa tarde, gente. Boa tarde, Virgínia. Obrigado, viu, pela apresentação. Foi muito boa mesmo. Eu fiquei com duas dúvidas, na verdade. A primeira é sobre, que eu vi que no primeiro slide tinha essa diretoria de mudanças climáticas e descarbonização, que eu achei super legal ter a Vale ter feito uma diretoria, enfim, né, mais do que uma gerência ali diária, né, uma diretoria inteira com esse tema. Eu queria entender como é que é essa estrutura aí dentro, se está ligado a uma diretoria, não sei, alguma área maior de sustentabilidade, como é que é essa hierarquia? E a segunda dúvida é sobre o briquete que você comentou, o briquete de ferro. Se é um produto já que vocês já vendem assim no mercado, igual vocês vendem o próprio minério, se já está, né, com preço estabelecido, enfim, como que a gente faz para conhecer também? Tá, o Pedro, do briquete primeiro. A gente é um produto que a Vale tem colocado com alguns clientes para testar no mercado. A gente já tem 2 usinas de briquetes funcionando. Inclusive, eu falei lá no início que são 8 usinas de pilotização lá no Complexo de Tubarão. Na verdade, são 6, e 2 estão nesse processo de serem convertidas para a produção de briquete. Então, o que a gente tem feito junto com algumas siderúrgicas, parcerias para testar o uso desses briquetes, né, em pilotos mesmo. Então, tem uma até nos Estados Unidos, a Vale conseguiu um financiamento importante lá do Departamento de Energia americano para fazer uma planta de briquete. A gente fala que seriam plantas colocalizadas, tá? Lá ali perto do cliente, bem, para facilitar, em que a gente poderia produzir esse briquete e fornecer para o cliente de diferentes formas, né, modelos de negócio, ou que a Vale coloca a usina e o cliente pode comprar o briquete, ou que o próprio cliente possa implantar a usina e a Vale
entra ali com a operação mesmo de produção do briquete, então tem várias formas de negócio. Então, assim, não é um produto ainda que tem sido vendido no mercado como o minério de ferro, tá? A gente tem feito até para ir, né, fazendo a penetração dele pouco a pouco e fazendo esses testes também com os clientes, essas plantas colocalizadas. A gente pode, eu posso te colocar em contato com o time de marketing para você conhecer um pouco e aí, né, pensar numa parceria para esse teste, tá? Legal. E a outra pergunta é sobre como é que a gente está estruturado lá em mudanças climáticas. Depois também, se você quiser saber com um pouco mais de detalhe, a gente pode combinar uma reunião específica para a gente fazer uma troca, não tem problema, mas eu vou te falar aqui muito por cima aqui rapidamente. A Vale tem as vice-presidências né, ficam ali logo abaixo do CEO, e uma das vice-presidências é a de sustentabilidade. Essa vice-presidência, ela concentra todo ali o guarda-chuva de sustentabilidade, tem a parte social, tem a parte de meio ambiente, e tem também essa diretoria de mudanças climáticas, tá? Que é a diretoria a qual eu pertenço. E aí é uma diretoria de mudanças climáticas e descarbonização muito focado nessa jornada mesmo da descarbonização, em testar essa questão de prêmios de carbono, créditos de carbono, entender o que está acontecendo, né? Mapear o que está acontecendo globalmente em termos desses movimentos todos de carbono, monitorar o mercado de carbono, né, nos outros países e aqui no Brasil, e até entender e também atuar, né, para que as coisas possam, né, acontecer de uma forma que a gente acredita que faça sentido. Então, tem sim, dentro da Vice-Presidência de Sustentabilidade, que tem todo aquele guarda-chuva de ESG, report também, dentro da diretoria de mudanças climáticas, a gente tem essa parte de MRV, né, de report, de verificação, de mensuração também, porque a gente sabe que isso aí vai ser, né, se a gente está falando que a gente quer colocar no mercado produtos descarbonizados, a gente tem que estar com essa medição ali, né, muito bem apurada e verificada. Então, tem também essa parte de MRV muito forte dentro da diretoria de mudanças climáticas, essa parte de descarbonização e toda essa parte enfim, prêmios e pegadas de carbono, e estudos aí relacionados a isso, tá? Taxonomia também de produtos verdes. Mas eu posso te dar um pouco mais de detalhes, se você quiser, depois a gente pode, como eu falei, a gente pode trocar um pouco mais de figurinha, tá bom? Legal. Eu vou deixar meu contato aqui no chat, aí se for o caso, depois a gente fala, mas combinado. De qualquer forma, muito obrigado até pela abertura, viu? E prazer te conhecer. Prazer meu, obrigado, Pedro. Oi, Ferrarese, tudo bem? Pode fazer sua dúvida. Ferrarese entrou, agora está conosco aqui. Legal, obrigado. E agora, reforçando o meu obrigado antes, Virginia, parabéns aí pela apresentação. E talvez aproveitando, acho que é meio que um resumo dos temas que você acabou de comentar, né? Se você pudesse comentar um pouquinho como foi esse trabalho, né? Que a Vale foi uma das empresas que antecipou o relatório que vai ser obrigatório na B3, né? O IFRS 1 e 2, até recentemente, né? Então, você comentasse um pouquinho como foi esse trabalho do relatório, onde estariam aí as principais dificuldades, né? Mais um highlight aí para todo mundo que vai acabar se deparando com o mesmo desafio, né? Tá bom. André, comento sim. De novo, gente, aqui também, assim, eu fico muito feliz, né? Dá orgulho, né, de saber que a gente é pioneiro nessas coisas assim. Então, de novo, né, a gente está aberto aqui. Se alguém quiser fazer uma reunião mais específica para trocar um pouco mais de experiência, a gente coloca as áreas aí, né, as equipes mais técnicas para se conversar. Mas, André, no início foi um processo de descoberta, né? Porque é tudo novo, ninguém sabe como fazer, e nessa parte ainda de descarbonização, tem uma diretoria de mudanças climáticas, mas que está cuidando dessa parte de medição, reporte e verificação de carbono e tal, mas realmente é a primeira vez que a gente, né,
contabilidade, a controladoria e mudanças climáticas sentam e falam assim, peraí, vamos cuidar desses controles aqui. Então, assim, foi difícil, não foi fácil, foi desafiador, principalmente quando a gente começa a ver que todos esses processos que a gente está fazendo aqui de descarbonização dos investimentos, claro, eles têm que estar também seguindo ali os padrões contábeis e, ao mesmo tempo, a controladoria vendo que não adianta simplesmente ele seguir aqueles padrões, que tem padrões diferentes. Então, foi um trabalho assim bem quase que artesanal ali no início, de todo mundo conseguir sentar, se conversar e falar, nossa, como é que eu vou responder isso? Isso aqui para mim é novo, isso é diferente, vamos estruturar. Mas é um processo também que te ajuda muito a ver o que você precisa melhorar. Porque eu acho que quando você começa, e eu acho que a vantagem de quando você é early adopter nessas coisas, é que você tem um tempo ali de se adaptar, entender aonde você precisa melhorar ali, se estruturar, para quando tiver valendo, né? Você já está mais bem preparado. Então, foi um processo também muito de entender o que a gente precisava melhorar, sabe, assim, de arrumação da casa. Foi um processo muito interessante. E um processo de, muitas vezes também, e aí eu estou falando até mais por mim do que talvez pela empresa como um todo, de ver colocado no papel coisas que a gente não tinha colocado até então em termos financeiros, entende? Assim, porque quando a gente está falando de perspectivas, de oportunidades e riscos, a gente está falando de possibilidades. Quando a gente vai para a contabilidade, a gente tem que falar do que foi feito e o que não foi. Então, às vezes chegava, sabe assim, alguns vocês falavam, mas a gente vai escrever isso. Tem que escrever, foi isso, né? Assim, é isso mesmo. É isso que, né? Assim, foi isso que a gente fez, por exemplo, olha, nossos fluxos de caixa de longo prazo, nós estamos colocando lá taxação de carbono para as nossas operações, porque ainda está caro aqui a descarbonização, mas a gente vai escrever. Não foi isso que a gente fez, está caro ainda. Nosso fluxo de caixa está com a taxação. Então, assim, e que quando está pronto, dá muito orgulho, sabe? Dá muito orgulho falar, nossa, a gente fez, sabe? Deu certo. E esse trabalho aqui no início foi muito tailor-made ali, faz a gente ver que a gente tem muita coisa, a gente fez muita coisa e ajuda a organizar a casa para quando a gente precisar realmente responder, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito interessante em ser early adopter. Ajuda na materialidade e na perspectiva de todos os projetos integrados, né? Porque vocês já estavam trabalhando algo parecido por projeto, né? Mas quando você coloca junto, né? Você começa a ter outra dimensão, né? E dá um nível também de interessante, assim, de ownership para a controladoria sobre descarbonização, que é interessante também, né? Sim. Então, não é só mais um processo, não é só mais um relatório, é um processo de integração ali de uma área que é primordial para qualquer empresa, que é essa, né, que é a parte da contabilidade, da controladoria, que finalmente a gente está integrando ali os processos. Obrigado, Virgínia, muito obrigada, viu? Pessoal, eu vou pedir desculpas, a gente tem que encerrar mais para que nos atentemos ao prazo que a gente tinha colocado, né? Mas eu queria agradecer a todos vocês pela participação nesse webinar. Virgínia, principalmente, muito obrigada pela apresentação, pelo esclarecimento das dúvidas. Eu acho que foi muito rica a troca que a gente teve aqui. E também mencionar que a ideia é que a gente continue com esses webinars aqui e que a gente possa continuar trazendo cases de vocês para que a gente faça esse momento de sinergia sempre, principalmente nessa temática da descarbonização. A gente mantém vocês informados, claro, dessas próximas rodadas que a gente vai fazer. E também, Ferrarese, se você quiser fazer uma última palavra, como eu mencionei no início, né, essa é uma ideia que nasceu do grupo de trabalho de descarbonização, que a gente conta hoje com o André Ferrarese coordenando pela Tupi, então é uma ideia muito rica que a gente busca levar para os outros grupos de trabalho da nossa mobilização empresarial para inovação também. Obrigada, pessoal. Muito legal, Gabriela. É isso daí. Acho que a gente, como disse, né, que a gente surgiu com esse entendimento de que as empresas conseguiram aprender com exemplos das empresas, né?
mas fica aberto aí aos diferentes esforços de descarbonização, né? Veja que a Virgínia cobriu bastante coisa de combustíveis sustentáveis, que é um outro grupo de trabalho que a gente tem na MEI, né? Então fica aí aberto o convite para todas as empresas que tiverem a vontade de compartilhar suas experiências e seus cases, né? De entrar em contato com o time da CNI e agendar, né, esse momento. A gente tem tentado colocar aí um pace, né? Já foram 3 encontros com o de hoje, né? Então a gente tem a chance aí de colocar pelo menos uma vez por mês um case, e aí gera muito aprendizado que ajuda todas as empresas a evoluírem nesse tema, né? Então fica aí a chamada para todos vocês entrarem em contato com o time aí e a gente ir se programando a compartilhar. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Boa Tchau, semana. tchau. Obrigado, gente. Foi ótimo. Tchau, obrigada. Muito bom, parabéns. Obrigada. Amei, obrigada. Valeu, tá.